Então, essa aula 6, vamos falar sobre os teoremas de Cauchy. É a aula mais importante desse curso. Então, vocês têm que aprender tudo, saber tudo direitinho, que é o que vem depois vai ser tudo decorrência do que vamos falar deste vídeo. Então, o primeiro teorema da teorema integral de Cauchy. É o teorema que diz que se você fizer a integral num circuito fechado de uma função analítica fz dz, dá zero. Quer dizer, se a função for analítica dentro desse circuito. Que é isso? Analítica quer dizer uma função analítica quando ela pode ser expandida em série de t, ou seja, quando ela tem todas as derivadas. Ou seja, quando ela tem a derivada no ponto e em torno do ponto também ela tem a derivada, ela é derivável de forma que você pode fazer as outras derivadas. Derivada seguinte. Então aqui você tem um domínio D, aqui dentro, se ela for analítica aqui dentro e no contorno, né? Então a integral ao longo desse contorno é zero. Integral ao longo do contorno é o seguinte, aqui você tem o x e o y, né? O z é o x mais y. Então você pega cada pontinho aqui, aí você tem a função, vamos supor, uma função qualquer, por exemplo, cosseno de z. Aí você calcula o cosseno desse pontinho aqui, multiplica por esse dz, que é o deslocamento que você vai dar aqui. Quanto menor o deslocamento, melhor a aproximação, né? Aí soma com o valor do f de z, vezes outro dz aqui, e assim vai ao longo do percurso todo. Quando você der a volta total, isso daqui deve dar zero. Aí a gente vai provar isso. Então, escrevendo isso explicitamente, o f de z a gente representa como u mais iv, né? U é a parte real da função e v é a parte imaginária. Então, os dois são funções de x e de y, né? E o dz, como z é x mais i, então dz é dx mais i dy. Aí a gente multiplica, pegando a parte real, o dx está aqui, e a outra parte real é aqui, o i com i dá menos 1, né? Então v dy, fica menos v dy. E a parte imaginária, os que contém o i, é u vezes i dy, que é isso aqui, e o v dx, né? Aqui. Então fica dessa forma. Então a gente agora vai mostrar que essas integrais aqui estão zero. Então precisamos do espaço. Então vamos usar o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, no vídeo de Física 4, eu fiz a dedução do teorema de Stokes, é uma dedução muito bonita, facinha, que eu catei do livro da coleção Berkeley. Então o teorema de Stokes tem a ver com rotacional. Diz que o rotacional é o fluxo por área. Ou seja, se você integrar o rotacional na área, dá o fluxo. Então aqui a integral aberta, aqui é fechada, porque aqui é um fluxo, quer dizer integral de linha num circuito fechado. E esse circuito fechado, né, ele delimita a área A. Então essa área A é a mesma área delimitada por esse circuito fechado. Então esse f daqui é uma função, entendeu? Esse f daqui não quer dizer força, não. É uma função qualquer. Então aqui é uma função vetorial. Então ela tem componente i, j, k, né? Aí esse x, índice x aqui, não quer dizer derivada. Esse índice x quer dizer componente. Aqui é a componente x, a componente y, a componente z, certo? Porque antes a gente usou o x na relação de Cauchy, o x era a derivada de u com relação a x. Mas aqui não é. Então, calculando o rotacional desse f daqui, aqui é o componente i, né? Aquela regrinha componente i, que é x y, z. E aqui troca. Componente y é y, z, x. Aí troca. Componente z é x, y. Então x, y, z, rodando, dá isso aqui. E o vetor A a gente sabe que o vetor de uma superfície o módulo do vetor é a área da superfície e a direção do vetor é perpendicular à superfície. Então o componente x é perpendicular, o x é dy, dz. O componente y é dx, dz, né? E a componente z é dx, dy. Então isso daqui é o lado de cá. Aí o f escalar dl fica f de x vezes dx, né? F de y, dy, f de z vezes o dz. Então é isso aqui. Aí, mas a gente só precisa de duas dimensões, né? Que eu quero saber no fim das contas o que é isso aqui. Você vai dizer, pô, mas você está trabalhando com isso, por que está usando o teorema de Stokes? É porque eu quero usar o teorema de Green. O teorema de Green que é para duas dimensões, né? Mas aí tem gente que não sabe o teorema de Green, mas o teorema de Stokes é mais fundamental. Você vê isso em Física 4.
e acredito que todo mundo saiba. Então, quem souber o de Stokes já sabe o de Green de brinde. Então, se você considerar duas dimensões, não tem o Z. Então, dz é zero, né? Então, só vai ter esse termo aqui. E o lado de cá não vai ter o dz, vai ser isso aqui. Então, em duas dimensões, o teorema de Stokes é o teorema de Green. Aqui. O teorema de Green é muito antigo, 1820 por aí. Muito antes dos quaternions. Então, quer dizer, quando apareceu o teorema de Green, não havia esse símbolo de rotacional, nem de esse símbolo de produto vetorial, nem produto escalar, porque esses dois apareceram a partir do quaternio, que só apareceu em 1843. Então, o rotacional e o produto escalar e produto vetorial só apareceram bem depois. Então, eu quero saber isso daqui, né? No fim das contas, eu quero saber isso. Quanto é que dá? Aí eu vou usar essa relação aqui, certo? Então, para que isso daqui fique igual a isso, o que multiplica o dx aqui é o u, aqui é o f de x, então eu digo que o f de x é o u. O que multiplica o dy aqui é o fy e aqui é menos v, então o f de y é menos v. Então eu substituo aqui, certo? Eu faço isso daqui sendo igual a isso, então isso é igual a isso, pela propriedade do teorema de Stokes, teorema de Green. E onde é que entra a parte de analítica? A analítica entra aqui. Esse teorema de Stokes ele só vale se essa função for analítica dentro desse domínio aqui que ela está, certo? Então, se ela não for, não vale. Então, só vale essa dedução que a gente está fazendo se ela for analítica dentro desse domínio, por causa daqui. Aqui que entra essa restrição. Então, substituindo aqui, né, onde tem f de y eu boto menos v, onde tem f de x eu boto u. Então, isso daqui é igual a isso. Agora, a parte de cá, eu comparo este com esse, né? O que multiplica o dx vai ser o v, que é o f de x. O que multiplica o dy é o f de y, então vai ser o u. Aí substituo aqui, tá entendendo? Se não entender, pergunte. Aí aqui onde tem f de y eu boto u. Onde tem f de x eu boto v. Então fico nesses dois. Aí eu pego os dois aqui e substituo. Então aqui o integral de f de z dz é igual a isto. Isso daqui é igual a isto. Aí botei o menos a evidência, né? Fica mais bonitinho. E esse aqui é isto aqui. Certo? Aí acontece que, se elas são funções analíticas, então elas satisfazem as condições de Cauchy-Riemann, que a derivada de u com relação a x, né, é igual à derivada de v com relação a y. A gente viu isso no vídeo passado, certo? Então, se isso aqui é verdade, aqui vai dar zero. Isso cancela com isso. E a derivada de u com relação a y, que é isso aqui, é menos a derivada de v com relação a x, que é isso aqui. Então também cancela, então dá zero. Tá? Então tá aí. Então, se o f for analítico no da região, dá zero. E se não for, por exemplo, integral de dz sobre z, isso daqui não é analítico nessa região, mas é analítico nessa região. Por quê? Porque aqui tem 1 sobre z. 1 sobre z, veja bem, o complexo é mais geral do que os números reais. O número complexo contém o número real, né? Então, se você pegar z ao longo do eixo real, se aproxima do zero aqui 1 sobre z, vai para mais infinito, né? E se você aproxima pelo negativo, 1 sobre x pelo negativo, vai para menos infinito, né? Que aqui 1 sobre um número pequenininho negativo fica negativo. Então esse daqui vai para baixo, esse vai para cima. Então é descontínuo aqui desse ponto. Esse ponto, do ponto aqui z igual a zero, não é analítico, né? Não tem derivada aqui desse ponto. Então esse ponto aqui não está dentro dessa restrição. Agora esse daqui está. Então, se eu fizer essa integral ao longo desse quadrado aqui, dá zero, e ao longo desse aqui não dá. Então, isso daqui vocês podem fazer, é um teste legal para vocês fazerem em casa. Fazer as contas explicitamente e ver quanto é que vai dar isso. Você substitui, né? Dx aqui, mais dy por z é isso. Então, aí você tem que racionalizar, né? Tirar o i daqui do denominador, multiplicando pelo complexo conjugado, certo? Em cima e embaixo, aqui fica igual. Isso aqui é 1. Aí multiplicando isso por isso, a parte real é essa, e a parte imaginária é essa aqui, certo? Aí você tem que resolver essas integrais. Aí a integral fechada aqui, quer dizer, você vai assim. Aí a integral, quando é fechada assim, ela é positiva se você fizer a integral ao longo
girando do sentido anti-horário. Você vai assim. Que a convenção é assim, o domínio fica do lado esquerdo de onde você está indo. Então, se eu estou subindo, o domínio fica na esquerda. Então, o positivo é esse, certo? É só lembrar que a esquerda é positivo. Então, se você vira aqui, aí o domínio está aqui. Está sempre à esquerda, que você vai girando, certo? Se você fizer as contas girando para cá, inverte o sinal, né? Então, é girando assim, que é, por convenção, é o positivo, por causa da regra da mão direita. Se você gira assim, com um indicador assim, o polegar aponta saindo do quadro, né? Que é da direção positiva. Então, essa integral aqui vai ser, integral fechada, vai ser a soma dessas integrais abertas. Você integra daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, entendeu? Aí esse A daqui, para facilitar, por exemplo, você faz esse dever aí em casa. Esse A, esse quadrado A, vai de menos 1 até 1 menos 1, entende assim? Então, essa primeira integral, você vai o x vai de menos 1 a 1 e o y é menos 1. Então, se o y é menos 1, então o dy é zero, né? Porque o y não está variando. Então, onde tem dy aqui dá zero, essas partes aqui não entram. Aí o dx entra. E onde tem y, você substitui tudo que é y aqui por menos 1. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 1, certo? Aí integra daqui para cá, vai integrar variando só o x, né? Porque só o x variando de menos 1 a mais 1. E o y é fixo igual a menos 1. Aí faz essa integral. Essa daqui já adianto que é fácil, porque você vê que isso daqui é a derivada do de baixo, né? Metade da derivada do de baixo. Então aqui vai dar o ln. Essa daqui deve dar o arco da tangente, alguma coisa assim. Aí depois você integra daqui para cá. Daqui para aqui agora o x é fixo, que é igual a 1. Então o dx que vai ser zero. Não vai ter essas partes com o dx. E o x é igual a 1. Onde você tiver x, você substitui por 1. E o y, integra o y variando de menos 1 a mais 1, certo? Aí faça as contas aí, veja quanto deu, depois me diga quanto dá o dz sobre z dessa integral aqui e veja aqui também. É facinho, porque essas funções aqui são bem fáceis, você podia fazer de uma forma mais complicada. Depois a gente vê. Então o b pode, por exemplo, escolher esses valores aqui, né? Fazer a integral aí. Então, quer dizer, que a integral dando a volta total de zero, se fosse no eixo real, seria claro, se você vai integrar numa função do eixo real, indo e voltando, então seria de A até B, depois de B até A. Mas a integral de B até A é menos a integral de A até B, né? Então A fica AB menos a integral de AB dá zero. Então, mas quanto é que dá o dz sobre z numa região que contém a origem aqui? Então você tem, vou integrar o dz sobre z ao longo de uma curva assim, bem arbitrária, e dentro desse domínio aqui contém a singularidade, né, que é o ponto z igual a zero, que não é analítico aqui. Então isso não vai dar zero, vamos ver quanto vai dar. Então primeiro eu faço uso do método das canaletas. Você pega uma canaletinha aqui, puxa aqui, entra aqui, gira. Essas canaletas são bem próximas, né? De forma que o valor aqui é praticamente o mesmo valor aqui, só que um você integra num sentido e o outro no outro sentido. Então um cancela o outro. Essa contribuição aqui vai cancelar essa daqui. Aí você vem no sentido positivo, né? Que é a esquerda contendo o domínio, aqui tudo vem dando essa volta. Então, se você fizer a integral ao longo desse circuito aqui agora que eu botei, aqui dentro o zero está fora, né? O zero não está dentro dessa área aqui, não. Então, essa integral aqui contendo C e o C' dá zero. Então, ela não afeta nada. Então, mas essa integral do C' é o quê? A integral do C, que essa aqui é a região do C, mais essa canaleta aqui no R, que eu estou botando aqui. Essa integral aqui não é fechada não, viu? Porque vem só até aqui. Aí a do R só vem até aqui também. Esse fechado aqui está errado. Aí depois a integral aqui pelo C', também que é a integral aberta. E depois pelo menos R'. Esse menos eu botei aqui só para representar, viu? É só nomenclatura, não esquente com ele não. Chamei essa região de R e essa de menos R. Então essa do R com menos R cancela, né? Porque são praticamente os mesmos valores em direções opostas. Então vai sobrar só essa integral do C e a do C'. Então, como isso é zero,
né? Porque essa integral ao longo disso aqui, como aqui dentro é tudo analítico, a parte não analítica aqui está fora desse contorno aqui, desse domínio, está fora desse domínio. Então, a integral do C é menos a integral do C'. Aí, veja bem, o C está indo no sentido anti-horário, né? Opa. E o C' está no sentido horário. Então, estão em direções opostas. Então, aí eu pego, se eu pego agora o C' e mudo, inverto a direção, chamo de C2', né? Então, a integral menos a integral de C' é mais a integral de C2'. Então, quer dizer que essa integral aqui ao longo do C vai dar o mesmo resultado que a integral aqui ao longo do C2'. Aí eu vou usar essa aqui, né? Então, nessa região daqui, o raio é constante. Então, o Z que vai ter aqui vai ser um Z com um raio constante. Não estou falando que é o círculo unitário. Então, o Z vai ser R elevado a φ, né? O Z, quer dizer, vou pegar os pontos tudo ao longo disso aqui, com raio constante. Aí, como o raio está constante, quando eu pegar o DZ, vai ser a derivada disso, né? Caiu I dφ, porque só o ângulo φ que vai estar variando aqui, né? Substituo integral dz sobre z, né? O dz é isto, o z é isto. Então cancela, tá vendo? Vai sobrar só I dφ. Aí o φ vai variando de 0 a 2π, que eu vou dar a volta ao total, então dá 2πi. Então, quer dizer que ao longo desse contorno aqui todo, não importa que contorno seja, a integral de dz sobre z vai dar 2πi. Certo? Aí tem uma maneira, essa maneira que eu fiz aí é a maneira rigorosa de mostrar que dá 2πi. Aí tem uma maneira mais intuitiva, que é você considerar que a integral de dz sobre z é o ln de z. Quando você pega a integral, você pega o ln do valor final menos o valor inicial, né? Então ficaria ln do z final menos z inicial. Aí o z é r de e elevado a φ, o ln de z dá o ln de r, né? Mais o φ, mais 2πi, porque é uma função múltipla, plurivoca. Ela tem vários valores, né? O logaritmo. Então, quando eu fizer ln de z final menos o inicial, vai ficar o final é isso aqui, né? Tudo aqui é o final, menos o inicial. Acontece que o raio final é igual ao raio inicial, porque eu vou partir do lugar e voltar para o mesmo lugar. Mas os ângulos não. Então isso aqui cancela, só vai sobrar os ângulos, né? Que eu vou pegar o ângulo aqui e vou aqui, girando até voltar. Então eu começo, por exemplo, aqui com o ângulo φ, aí vou girando, né? O ângulo φ, ó, tá aumentando sempre, né? Aqui, continua aumentando, até que fica a 2π quando der a volta ao total. Então vai dar 2πi, né? Então é intuitivo. E se agora o zero estiver fora, então vou fazer essa integral, então o zero está fora agora. Então essa diferença do ângulo final e o ângulo inicial não vai dar 2π. Por quê? Porque você começa aqui, por exemplo. Aí você vai girando, né? O ângulo está aumentando. Está aumentando, certo? Mas a partir de agora ele vai começar a diminuir. Ele não vai dar a volta total como antes. Ele sobe e depois abaixa. Então ele aumenta de valor e diminui. Então está diminuindo, ó, diminuindo, até que chegou no valor inicial. Voltou para o mesmo valor. Então o valor inicial é igual ao final do ângulo, né? Quando estava aqui, subiu e voltou, né? Não foi subindo sempre, né? Então isso dá zero. Então é uma maneira intuitiva de você ver como funciona. Agora tem o seguinte, outro teorema importante, que é a fórmula integral de Cauchy. Esse daqui é que é bem importante. A gente vai mostrar que a integral de f de z sobre z menos a, né, é 2πi vezes f de a. Se o f de z for analítico no domínio, né, o f é. Esse f daqui é analítico, isso daqui não. E se o a estiver dentro do domínio, a tem que estar dentro do domínio. Então, como é que a gente mostra isso? Então, eu uso aquele método das canaletas também, né, para não me preocupar com esse contorno. Então, eu vou integrar só aqui ao longo dessa região aqui. Então, o z aqui vai ser a, né, que é esse ponto aqui, esse vetor aqui, né? Cada número complexo você pode representar como vetor, saindo da origem. E mais esse vetor aqui, o r, agora o r aqui é esse raio, né, que é constante. E o φ só que vai variar quando fizer essa integral. Então o dz, essa parte aqui vai para zero, que é constante, né? O vetor a aqui é constante, e o que vai variar é isso aqui. Eu vou integrar aqui, ó, ao longo desse círculo, né? Então fica isso aqui, substituo lá.
Então vai ficar o f de A mais, certo? Aqui o DZ fica isso aqui tudo. Aí esse R elevado a φ cancela. Então fica isso, certo? Aí esse raio daqui eu posso escolher qualquer raio. Eu vou pegando esse raio e vou encolhendo ele, né? Fazendo ele tender para zero. Então ele não pode chegar a zero, porque no zero vai cair, vai ficar em cima da singularidade, né? Eu não posso integrar em cima do ponto crítico. Então eu vou diminuindo o R. Faço o R tão pequeno quanto eu queira. Se o R for muito pequenininho, então esse F de A aqui, o A, esse R daqui, eu boto ele bem menor do que o A, né? Então fica tão pequenininho que isso é praticamente FA, isso é praticamente constante, eu tiro fora da integral. Aí vai dar integral de 2φ, o φ eu vou integrar de 0 a 2π, né? Então dá 2π IFA. Então mostrei que dá esse resultado, certo? Então esse aqui, resultado é muito importante. E o legal dele é o seguinte, que você, para saber qual é o valor de qualquer ponto dentro desse domínio, se eu souber simplesmente o valor, os valores da função no contorno, aqui eu só preciso saber aqui no contorno, né? Porque eu vou fazer integral ao longo do contorno. Então, para fazer essa integral, eu só preciso saber os valores do contorno. Mas aí, com isso, eu acho todos os valores dentro da função, dentro do domínio. Entendeu? Esse ponto, se eu quero achar nesse ponto, eu boto o A ponto aqui e acho o F de A. Se tiver um ponto B aqui, eu boto Z menos B, integro da F de B. Então, isso é muito, muito legal, né? Porque, quer dizer, sabendo só os valores no contorno, se a função for analítica, né? Então, aí só sabendo aqui fora, eu sei os valores, todos os valores de todos os pontos aqui dentro. Isso aqui vai ser muito importante, então nós vamos usar muito daqui para frente até o final. Então aprendam bem, decorem. Todo dia vocês dão uma olhadinha e pensam que fórmula bonita aí. F de A igual a 1 sobre 2πi, F de Z sobre Z menos A dz. Certo? E o outro resultado que a gente mostrou foi que quando a função é analítica dentro do domínio, a integral fechada dá zero. Né? Esses dois resultados. Tá certo? Então estudem, façam tudo isso daí, façam as contas todas vocês aí. Qualquer dúvida me perguntem, não fiquem com dúvida não. Aprendem que dá para entender tudo isso e isso é muito interessante, muito legal.